Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre triângulo, tá? Claro que não dá para falar sobre tudo de triângulo num vídeo apenas, mas hoje eu vou falar para vocês a definição de triângulo, elementos de um triângulo e a classificação de triângulo. Então, mais uma vez, né, temos aqui a lousa, que é o nosso plano. Nosso plano tem infinitos pontos e eu vou tomar 3 pontos não colineares desse plano. Vou pegar esse ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. Observe que esses 3 pontos não são colineares, tá? Esse é o primeiro passo para entender. Ou seja, não pertencem a uma mesma reta. Eu vou traçar aqui as retas que eu posso obter com esses 3 pontos. Lembrando, na nossa aula de geometria plana, nossa primeira aula de geometria plana, que por 2 pontos distintos passa uma única reta. Então eu vou passar aqui uma reta. Esse ponto está fora dessa reta. Por isso que os 3 pontos são não colineares. Agora, por esse ponto e esse ponto, vou traçar uma outra reta. E por esse ponto e esse, vou traçar uma outra reta. O que me interessa aqui são os segmentos que esses pontos determinam sobre essas retas. Lembrem que quando você tem uma reta e 2 pontos distintos, essa reta fica dividida em 3 partes. Semi-reta, semi-reta e entre os pontos chamado de segmento de reta. O que me interessa aqui é exatamente o segmento. Então eu vou pontilhar aqui, aqui, aqui também e aqui também. Para deixar bem claro que o que me interessa são esses pontos que estão entre A e B, esses que estão entre B e C e esses que estão entre A e C. Esses 3 segmentos de reta, AB, AC e BC, unidos, é o que formam o que a gente chama de triângulo, tá? Triângulo. Uma notação para triângulo. Você coloca o símbolo assim, esse símbolo significa triângulo. Os 3 pontos A, B e C, A, B e C. Então isso aqui significa triângulo, triângulo ABC. E o que é o triângulo ABC? É a união dos segmentos de retas formados pelos pontos A, B e C, do jeito como estão aqui. Então, observem que eu estou falando somente dos segmentos de reta. Tá? Então, essa é a definição de triângulo. Se você, além de pegar esses segmentos de reta, se você, além de tomar esses segmentos de reta, também tomar essa parte aqui de dentro, porque observe que agora o nosso plano está dividido em 2 partes, né? Essa parte de fora aqui e essa parte que está aqui entre os segmentos. Se você, além dos segmentos, também tomar essa parte aqui de dentro, se eu fizer isso aqui, tomar isso aqui, agora você vai ter o que nós chamamos de superfície triangular. Tá? Superfície triangular é a união dos segmentos, que é o triângulo, com essa parte aqui de dentro que eu chamo de região interna. Então, a união dos segmentos com a região interna forma o que a gente chama de superfície triangular. Superfície triangular. Ela não é objeto do nosso estudo por enquanto, tá? Vai ter vídeos falando só sobre superfície triangular. Mas hoje nós vamos falar sobre triângulos. Então essa é a definição. Triângulo, usando essa notação aqui para denotar triângulo, é a união dos 3 segmentos de reta que são formados pelos 3 pontos, no caso aqui A, B e C. Tá? Dessa forma aqui. Então esse é um triângulo. Agora eu vou falar sobre os elementos que formam um triângulo. Vamos lá sobre os elementos que formam um triângulo.
Esses 3 pontos A, B e C, esses 3 pontos A, B e C, é o que nós chamamos de vértice. Eles são os vértices do triângulo. Vértices. Então, A, B e C são os vértices do triângulo. Lados são os segmentos de reta AB, AC e BC. Então, o segmento de reta AB, AC e BC são chamados de lados do triângulo. Como são 3 lados, é comum também chamar o triângulo de trilátero. Você pode também chamar ele de trilátero. Tá? 3, látero, lado. Então, 3 lados, ou triângulo. O nome triângulo vem porque quando você observa aqui que nós temos aqui internamente 3 ângulos. Esse ângulo aqui, formado aqui por esse segmento e esse. Como aqui o vértice é B, eu vou chamar esse ângulo aqui de B. E para diferenciar do ponto, eu vou colocar aqui um símbolo para indicar ângulo. Aqui também vou colocar o símbolo A. E aqui eu também vou colocar um símbolo no C. Então agora eu tenho 3 ângulos internos. Então, ângulos internos. Que são 3, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Eu vou falar algo aqui muito importante, preste atenção. Imagine você olhando daqui, no olho aqui, você está olhando daqui. Através desse ângulo você vê o lado BC. Então a gente diz que o lado BC é oposto ao ângulo A. Então eu digo que o lado BC, segmento, né, o lado BC, é oposto ao ângulo A. O mesmo vale se eu olhar daqui, tá? Se eu olho daqui, eu digo que o ângulo A é oposto ao lado BC. Então aqui vale a volta, né? O lado BC é oposto ao ângulo A e o ângulo A é oposto ao lado BC. Então, eu vou escrever aqui e vice-versa. O lado BC é oposto ao ângulo A e vice-versa. Ou seja, eu posso olhar tanto daqui como daqui. Olhando daqui eu digo que o lado é oposto ao ângulo. Olhando daqui eu digo que o ângulo é oposto ao lado. Tá? Isso vale tanto para o B como para o C. Agora, observem o seguinte. Eu vou usar aqui esse lado BC, esse lado AB, esse lado aqui AB. Eu vou prolongar esse lado. Prolonguei esse lado aqui. O ângulo formado pelo prolongamento desse lado com o outro lado aqui é o que a gente chama de ângulo externo, que eu vou anotar por ângulo E. Então, esse ângulo formado pelo prolongamento de um dos lados com o outro lado é chamado de ângulo externo. Esse ângulo externo é adjacente ao ângulo interno. Por que adjacente? Porque ele tem um vértice em comum, tem o vértice em comum, e tem um lado em comum, que é exatamente esse lado aqui. Então, esse ângulo e esse ângulo são adjacentes. Então, o ângulo adjacente ao ângulo interno é chamado de ângulo externo. Se eu prolongar, ao invés de prolongar esse lado, prolongo esse lado aqui, esse ângulo está bem aqui. Mas esse ângulo e esse ângulo são APV. Então o ângulo externo pode ser aqui ou pode ser aqui. Tá? E esse ângulo que está aqui? Observa aqui, ó, ele é formado pelo prolongamento desses dois segmentos que formam esse ângulo. Então esse ângulo que está bem aqui é um ângulo oposto pelo vértice ao ângulo A. Então aqui eu posso chamar também, né, posso chamar de A'. Né? Então esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice. Esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice. Possuem a mesma medida, são congruentes. Né? Então, você pode tomar o prolongamento de um dos lados e sempre com o lado que você não prolongou, você tem um ângulo externo.
Agora, se eu tomar aqui o lado, só para ficar um pouco mais claro, vou tomar aqui o B. Vou prolongar, por exemplo, esse lado BC. Vou prolongar o lado BC. Então, como eu prolonguei o lado BC, então eu vou pegar o ângulo com o prolongamento e o lado que eu não prolonguei. Observa que aqui eu tenho o ângulo externo também. E esse ângulo externo é adjacente a esse ângulo aqui. E observe que os dois são suplementares, né? Formam um ângulo raso em cima da reta que você prolongou, né? São suplementares. Então esse é um ângulo externo. Tem um ângulo externo aqui, aqui e aqui, tá? Então é importante também entender o que é ângulo externo. Então nós temos ângulo externo. Representado pela letra E. Ângulo externo. Esses são os elementos do triângulo: os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Esses são os elementos do triângulo. Agora vamos falar sobre classificação do triângulo. Classificação do triângulo. Primeiro, classificação. Primeiro, quanto aos lados. Vamos falar aqui quanto aos lados. Quanto aos lados, os triângulos podem ser escaleno. Quando que um triângulo vai ser escaleno? Quando os três lados tiverem medidas diferentes. Então a gente vai desenhar um triângulo aqui. E para ficar claro que os três lados são diferentes, a gente faz assim. Coloca um tracinho aqui, 2 aqui e 3 aqui. Para indicar que os três lados têm medidas diferentes. Então eu tenho aqui um triângulo ABC. Esse triângulo ABC é um triângulo escaleno, tá? Porque os três lados têm medidas diferentes. Ele pode ser um triângulo isósceles. Isósceles. Tá? Nesse caso aqui, esse triângulo, ele vai ter... Vou colocar aqui D, E, F, para ficar diferente de ABC. Como ele tem dois lados com medidas iguais, dois lados congruentes, então eu vou desenhar, vou colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui, para indicar que esses dois lados aqui são congruentes. Então o lado DE é congruente ao lado EF, aliás, DF, ao lado DF. Então observa aqui que D é congruente a DF, e esse lado aqui coloco dois tracinhos para indicar que ele é diferente. Nesse caso aqui eu tenho uma observação a fazer, preste muita atenção. Esse lado aqui, que é o lado diferente, ele é chamado de base, tá? Ele é chamado de base. Então uma observação que eu faço aqui, esse lado EF, que é o lado diferente, é chamado de base. Base. E esse ângulo que está bem aqui é o ângulo, como eu expliquei ainda há pouco, oposto à base. Tá? É o ângulo oposto à base. Esse ângulo D aqui é o ângulo que é oposto à base. Tá? Então, isso é muito importante. O lado que é diferente é chamado de base. E aqui é o ângulo oposto à base. Tá? Então, o triângulo isósceles tem dois lados congruentes. E por último, nós temos o triângulo equilátero. Equilátero. Equi vem de igual, látero de lado. Então, os três lados iguais. Então, nós temos um triângulo equilátero. Vou chamar aqui de G, de H e de... Para denotar que são iguais, eu vou colocar um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui. Para indicar que os três lados são congruentes. Então, eu tenho aqui GI é congruente com GH, que é congruente com HI. Então, os três lados são congruentes, ou seja, tem medidas iguais. Então, se os três lados são congruentes, então esse é um triângulo equilátero. Tá? Uma observação que eu faço aqui é que todo triângulo equilátero também é isósceles. Porque se eu olhar para esse lado e para esse lado, eu considero isso como base.
Se eu olhar para esse são iguais, eu considero o outro como base, tá? Então, um triângulo equilátero também é isósceles, tá? Todo triângulo equilátero também é isósceles. Observação. Agora, vamos ver a classificação com relação aos ângulos. Com relação aos ângulos. Com relação aos ângulos, primeiro, ele pode ser acutângulo. Acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando os três ângulos internos dele, que é o ângulo A, e o ângulo B e o ângulo C, quando os três ângulos são ângulos agudos, tá? Nós falamos sobre isso num vídeo, sobre ângulos agudos. Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são agudos. Ou seja, são ângulos que medem menos que 90 graus, né? São maiores que 0 e menores que 90. Então, são ângulos que estão aqui entre 0 e 90 graus. Então, A, B e C são ângulos agudos. São ângulos que medem entre 0 e 90 graus, tá? Então, nós temos um triângulo acutângulo. Obtusângulo. Olha, a palavra aqui, obtuso. Então, nesse caso aqui, os três ângulos, um dos ângulos, quer dizer, desenhar assim, esse ângulo aqui, o ângulo A, se um dos ângulos for maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso, então o triângulo é obtusângulo, tá? Então, eu tenho aqui no caso que o ângulo A é obtuso. Ou seja, esse ângulo A é o ângulo que está entre 90 e 180 graus. 110, 120, 130. Ele é maior que 90 e menor que 180. Então, se tiver um ângulo obtuso, o triângulo é chamado de obtusângulo. Tá? E para concluir, ele pode ser retângulo. Retângulo. Retângulo vem de reto, né? Retângulo. Então, um triângulo retângulo é um triângulo assim. Ele apresenta um ângulo com esse símbolo chamado de ângulo reto, tá? Ângulo reto. Então, esse símbolo aqui, então, o ângulo A é reto. Ou seja, o ângulo A mede 90 graus. Então, ele é um ângulo reto, então, por isso o triângulo é retângulo. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, é um triângulo muito importante. Eu vou apagar aqui para falar um pouco mais sobre ele. Quando o triângulo é retângulo, olhando daqui, através desse ângulo, você tem que o lado BC é oposto ao ângulo reto. Então, tem que o lado BC é oposto ao ângulo reto, né? Oposto ao ângulo reto. Vou escrever aqui, ao ângulo A. Ele recebe um nome especial. Ele recebe um nome especial. É chamado de hipotenusa. Esse nome aqui, hipotenusa. Então, sempre que o triângulo for retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, o lado AB e o lado AC, eles são chamados de catetos. Catetos. Então, observe, quando o triângulo é retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, tem o cateto AC, o cateto AB e a hipotenusa. Tá? Isso acontece quando o triângulo for retângulo, tiver um ângulo reto. Então, é isso. Eu queria falar hoje sobre a definição de triângulo.
né, os elementos do triângulo e a classificação do triângulo. Triângulo é um assunto muito extenso, não dá para falar tudo num vídeo só. No próximo vídeo eu vou falar sobre congruências de triângulos e falar algumas propriedades também dos triângulos. Tá? Continue estudando, o assunto requer realmente que você esteja lendo para se familiarizar com o vocabulário do assunto. Aparecem palavras aqui, hipotenusa, cateto, palavras diferentes que você não está acostumado a lidar, então você tem que estar lendo mesmo para poder fixar as ideias. Tá? E resolvendo exercícios. Nós vamos fazer muito exercício com esse assunto. Então, obrigado, pessoal.